A paz do Senhor. Prazer enorme estar mais uma vez junto com cada um de vocês para estudarmos a santa e gloriosa palavra do Senhor. Hoje, a lição de número 12, que tem como título Os Pães da Proposição. Bem-vindo, bem-vinda! Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Conforme dito anteriormente, o tema da nossa lição, lição 12, é os pães da proposição. O nosso texto áureo encontra-se no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47 e 48, e diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Palavras do nosso Senhor Jesus. Nós hoje vamos nos debruçar para estudarmos o que significa o pão ou os pães da proposição, qual a simbologia dele para o culto levítico e qual a importância que ele trazia para nós, ou traz para nós hoje, no século 21, igreja militante do Senhor. E o mais importante, no começo de qualquer aula, é deixar bem claro qual é o papel de importância do pão para a vida cotidiana e para o serviço ritualístico do templo. Nós estamos falando de judeus, povo que durante muitos anos peregrinou em terras inóspitas e também viveu em terras áridas. Mesmo a atual Israel está localizada em um lugar de difícil manejo em termos de agricultura. Um dos grandes milagres de Israel é justamente fazer aquela nação ser um jardim no deserto, literalmente o deserto florescer. Então, a dieta do judeu refletia e muito a dificuldade do ambiente em que ele vivia e vive como obtenção de suprimento alimentício. É por isso que na cadeia alimentar de Israel, o pão tem uma figura de destaque. O povo de Israel, segundo o novo manual de costumes bíblicos, inclusive citado pelo próprio comentarista da lição, pastor Claudionor de Andrade, tinha uma refeição estabelecida em produtos muito simples. Em geral eram pães, azeitonas, carnes, algumas verduras e legumes que ali se estabeleciam e primordialmente cereais. Inclusive o próprio pão advinha de cereais. Nós tínhamos dois tipos de pão: o pão de cevada e o pão de trigo. O pão de cevada ele é um pão com uma qualidade inferior, não tão saboroso, nem com uma textura tão macia quanto o pão de trigo. A cevada ela era inclusive feita com grãos torrados e tinha um sabor um pouquinho mais levedado, um pouquinho mais azedo. Inclusive daí saía mais o pão com fermento. O pão de trigo ou feito com sementes de trigo era um pão mais nobre, um pão com sabor melhor, um pão mais macio, mais apetitoso. Existia inclusive a sentença de que, como a carne era difícil obtenção naquele lugar, uma carne de bovino era muito rara, predominantemente eram carne de bode, de cabra, que eram caras. Isso quer dizer que o pão estabelecia por si só uma refeição completa. Comer pão era similar a um almoço ou a uma janta, era algo extremamente importante. Sendo assim, os pães da proposição tinham um cenário de destaque porque faziam parte de uma refeição estabelecida. Era algo que simbolizava alimento de verdade, alimento sólido, alimento apetitoso para aquele povo. E Deus não perde tempo
quando, em um paralelismo maravilhoso, compara o pão que alimenta o físico com o pão que alimenta a alma. E é por isso que lá no tabernáculo existia uma mesa de ouro puro, muito bem feita, enorme. E sobre essa mesa eram colocados 12 pães em 2 filas de 6. Os pães da proposição. Esses pães, eles eram feitos de que maneira? Na verdade, a Bíblia diz que esses pães eram feitos com as ofertas de farinha que eram levadas ao templo. Não apenas o azeite que alimentava as lâmpadas do templo deveriam ser azeite puro, do melhor azeite, como o pão ou os pães da proposição deveriam ser feitos da chamada flor da farinha de trigo, uma expressão usada até hoje em solo pátrio. A flor da farinha, na verdade, significava que esses pães eram feitos ou são feitos com a farinha mais fina, de melhor qualidade que tinha. Portanto, o povo judeu ofertava a mais pura e de melhor qualidade farinha de trigo para o templo, e dessa flor da farinha eram feitos 12 pães. Esses 12 pães eram pães de grande porte. Na verdade, a Bíblia diz que eles eram feitos com 2/10 de uma efa de farinha de trigo. Para o professor ter uma noção do que eu estou falando, uma efa é aproximadamente 22 litros. Então, fazendo uma conversão rápida para unidades modernas, cada pão desse pesava cerca de 5 quilos. Então, eram pães muito grandes, extensos, que ocupavam uma mesa bastante comprida. Pães com cerca de 75 centímetros de comprimento, com 12 centímetros e meio de altura. Portanto, representavam muita coisa. Esses 12 pães, cada um com mais ou menos 5 quilos, eram colocados sempre aos sábados e ficavam ali durante uma semana. Após 7 dias, no outro sábado, eram postos 12 novos pães, e aqueles pães de semana eram ofertados para o sacerdote comer. Uma parte, o sacerdote queimava com incenso, representando inclusive a oração, né? O incenso na Bíblia Sagrada sempre é associado à oração, e a outra parte, os sacerdotes comiam. Os 12 pães representavam, cada um deles, as tribos de Israel. É interessante que no culto, as 12 tribos sempre são lembradas. Por exemplo, vai lembrar que além dos 12 pães, onde cada um simbolizava uma tribo de Israel, o sacerdote trazia em seu peitoral uma placa também incrustada com 12 pedras, cada pedra preciosa representando uma tribo. Isso é importante, inclusive discutimos sobre o jade, né? Que era uma das pedras que simbolizava a tribo de Levi, a tribo aarônica, a tribo sacerdotal. Portanto, os pães da proposição tinham também uma simbologia de lembrança. As 12 tribos representada naqueles 12 pães. Um fato importante: proposição, segundo o próprio dicionário Wycliffe, significa presença. Quer dizer que o que Deus queria mostrar para aquele povo é que, independente de onde quer que as tribos estivessem, Deus faria presença com elas. O pão ali, além de tipificar a provisão de Deus, também tipificava a presença de Deus. A provisão, porque quando o povo estava peregrinando pelo deserto, Deus enviou o pão do céu, o maná. E a presença, porque proposição significa presença. E Deus queria mostrar para o Israel daquela época, assim como quer mostrar para a igreja de Cristo hoje, que Ele é um Deus onipresente. Ele está conosco, Ele está em nosso meio.
Portanto, o grande significado é justamente isso. Segundo o próprio dicionário Wycliffe, aqui trago, abre aspas, o verbete: quer precisemos de pão espiritual para o ser interior, quer de alimento para o corpo físico, devemos buscá-lo somente em Deus. Amém? O tópico 2, diz assim: a palavra de Deus é o pão da vida. Eu quero aqui destacar porque os pães da proposição simbolizavam o alimento físico, mas também espiritual. E no Novo Testamento, a figura do pão, ela é resgatada por Jesus, resgatada e aplicada a si mesmo. Quando lá no sermão, é interessante, deixa eu falar isso aqui de forma mais calma para os irmãos, é interessante observar como Jesus, ele se vale de elementos referentes à necessidade de alimentação do homem. Quando ele encontra lá a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, Cristo se compara à água da vida. E ele faz uso de uma figura muito interessante, que é uma parábola religiosa chamada de Machá, ou Sim Machá, no qual ele usa a expressão água da vida. Ele se compara com a água. Posteriormente, no capítulo 6 de João, ele se compara com pão, mas não um pão qualquer, não um pão que satisfaz a necessidade física apenas, mas um pão que satisfaz a alma e que dá vida, e vida com abundância. Em toda a palavra do Senhor, mesmo no Antigo Testamento, é importante observar como os ensinamentos, as palavras, as verbalizações de Jesus Cristo são sempre associadas à vida. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: filho meu, não te esqueças da minha lei, dos meus ensinamentos, das minhas palavras, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Já no Novo Testamento, em João capítulo 6, nós temos uma passagem linda, versículo 63, que diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras, os ensinamentos, as minhas verbalizações que eu vos digo são espírito e vida. Veja como é importante você, professor, professora, pontuar para a sua classe que a palavra do Senhor, os ensinamentos de Deus, são vida para nós. E não significa meramente vida humana. Afinal de contas, esse momento em que estamos aqui na terra, esta peregrinação passa rápido. A Bíblia compara a nossa vida terrena como uma flor, que pela manhã surge linda, surge vistosa, mas logo à tarde já murchou, já perdeu seu brilho, já se esvaneceu a sua energia. Sim, a palavra de Deus preserva a vida física, claro que sim, mas mais do que isso, a palavra de Deus nos garante ensinamentos que nos dá uma herança espiritual, nos dá uma vida plena para com Deus. Os ensinamentos de Deus são sustento específico para a nossa alma. E é por isso que a figura dos pães, tão importante no tabernáculo, tão importante no culto ritualístico levítico, continua sendo importante para nós, professor, professora, aluno que nos assiste. Proposição, presença. A presença da palavra muda.
eu acho importante destacar, porque se pão significa presença, e nós hoje temos presença de Deus em nós, isso significa que tem que haver saciamento ao meditar na palavra do Senhor. Ler a palavra, meditar na palavra, é o próprio Deus falando conosco. Vivemos uma época em que as pessoas querem criticar teologia. As pessoas querem criticar teologia, estudo, ensino. Como assim? Teologia é o estudo da lei do Senhor, da palavra de Deus. E esta palavra é pão que nos sustenta, é pão que nos alimenta, é pão que nos fortalece. E é presença. Pães da proposição, pães da presença. Deixe-me te chamar a atenção para um detalhe. Na Bíblia Sagrada, sempre que há presença de Deus, há respeito, há temor. Quando Moisés está adentrando a presença de Deus, a voz de Deus diz: ei, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás pisando agora é terra santa. Por quê? Porque eu estou presente. Quando Deus tem-se com ele, você percebe coisas maravilhosas. Quando a presença de Deus desce na inauguração do primeiro templo, o templo de Salomão, o povo se prostra diante de Deus. Os levitas, o rei Salomão, a sua corte, todos aqueles que o acompanhavam se prostram, porque a presença, a proposição de Deus ali estava. Quando o profeta Isaías tem a visão da presença de Deus no trono, ele se lança em terra aterrorizado e diz: ei, ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Rei, viram Deus. Quando Nabucodonosor leva para a Babilônia os utensílios que representavam o tabernáculo, e o seu filho Belsassar resolve fazer uma festa, no meio da festa aparece a presença de Deus, a proposição, e o pavor desce para aquele povo, apenas de ver a mão do Senhor aparecer escrito na parede, Mené, Mené, Tekel, Parsim, só de ver a mão de Deus, não é nem a presença total, a mão do Senhor, diz a Bíblia, que os lombos do rei relaxaram e que seus joelhos batiam um com os outros. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é espada cortante. Por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando com você. É a presença de Deus. Professor, professora, aluno que me assiste. E se há a presença de Deus, tem que haver mudança. Se há a presença de Deus, tem que haver reverência. Se há a presença de Deus, tem que haver temor. Os pães da proposição simbolizam hoje para nós a presença de Deus que nos dá vida, a presença de Deus que nos traz a lembrança de que Ele não se esquece de nós, mas que nós também devemos honrá-lo, que nós também devemos reverenciá-lo pelo que Ele é, porque é o mesmo pão que dá vida, o mesmo pão que nos alimenta, se feito uso incorreto, é o mesmo pão que nos traz juízo, é a mesma presença que nos traz a espada. Glória a Deus por isso. Como é bom entendermos a importância da palavra do Senhor. Como é bom entendermos que o Senhor fala conosco de uma maneira grandiosa. O nosso tópico 3 diz assim: Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, é importante deixar bem claro que quando Jesus se compara com o pão, quando Jesus se compara
com esse alimento tão importante, ele queria, logicamente, dizer que para uma boa vida física é importante sim ter uma vida de comunhão com ele, mas, além disso, ele deixa bem claro de que ele é o pão da vida. O pão que nos dá uma vida não terrena apenas, não uma vida cronológica, mas uma vida espiritual. É interessante porque João capítulo 6 traz um contexto muito curioso. Nesse contexto, o que nós vemos é o próprio Deus numa cena inusitada. Ele atravessa o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, vai para Tiberíades após ter feito um dos grandes milagres da Bíblia, que foi a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Ele atravessa o mar e vai para um outro local. E o povo o acompanha, o povo segue. E Cristo percebe, em dado momento, que aquele povo estava ali não mais preocupado em ouvir as suas palavras. O capítulo 6 do Evangelho de João narra que Cristo olha para aquele povo e percebe que eles estavam ali unicamente interessados em um novo milagre de multiplicação de pães e peixes, ou seja, queriam satisfazer a sua carne, queriam satisfazer o seu desejo físico, não estava preocupado com ensinamentos ou palavras que ali tivesse. Então Deus usa mais uma vez o que eu disse anteriormente, uma machal, ou seja, uma comparação que é se comparando com pão. E diz, olha, vocês estão aqui porque querem pão físico, mas deixe-me dizer uma coisa para vocês. As minhas palavras, eu, Jesus, sou muito mais do que isso. Eu sou o pão da vida. E ele diz no versículo 35, João capítulo 6, versículo 35, diz assim: E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, ele diz, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim aqui para restabelecer a comunhão que foi cortada lá no pecado original, no Éden, entre Deus, meu Pai, e vocês. Eu sou o pão que provê vida com abundância. E deixe-me fazer uma comparação, porque já houve outra época em que o judeu teve pão que desceu do céu, o maná. Mas o maná é um antítipo, é um tipo de Deus, é um tipo de Cristo. O maná é uma simbologia de Cristo, porque o maná verdadeiro, o pão vivo, é Cristo. Cristo é que é o antítipo ou antitipo. Eu quero aqui finalizar com essa comparação. Anote aí, professor. Moisés foi o agente de Deus no Antigo Testamento para dar instruções ao povo, apenas isso. Moisés foi um legislador, mas no Novo Testamento nós temos que o verdadeiro doador é Deus, não era Moisés. Moisés foi meramente um instrutor. Deus, o Pai, foi o doador. Foi aquele que enviou o pão vivo do céu, que era quem? Jesus. Moisés, maná, terreno. Deus, o Pai, um pão vivo, Jesus Cristo. Mesmo se nós considerarmos Moisés como doador, mesmo se aceitarmos a isso, a verdade é que Moisés não deu o verdadeiro pão do céu. Moisés deu um pão terreno. O maná, como eu disse aqui, foi um tipo de Jesus. O verdadeiro doador, que é Deus, nos doou o seu único filho, o seu filho unigênito Jesus, o pão vivo, o pão verdadeiro. O que o maná fornecia para Israel era nutrição física, apenas isso. Agora, Jesus fornece a nós tanto nutrição física, mas principalmente
a nutrição espiritual, vida e vida em abundância. A proposição, os pães da proposição significavam exatamente isso. A presença de Deus e a capacidade dele de se doar e nos doar vida e vida em abundância. Professor, professora, uma figura simples, mas muito importante. Que Deus possa abençoar a você e que através dessa lição, coisas maravilhosas venham a fluir no meio de nossos alunos e de nossos professores. O nosso programa vai chegando ao final. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham diariamente e fazer aquele convite especial. Queremos convidar você para se inscrever em nosso canal, o canal ADMP TV. Aqui em nosso canal você irá encontrar recursos didáticos para a sua escola bíblica dominical, cultos ao vivo, pregações maravilhosas. Tivemos agora há pouco a nossa escola bíblica de obreiros e todas as palestras e pregações estão disponíveis aqui no canal. Se você não nos assinou ainda, assine agora. Nós queremos até o final do ano chegar a 5.000 inscritos em nome do Senhor Jesus. Contamos com você. Se você já é um inscrito, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, porque fazendo isso, você ficará por dentro de todas as nossas novidades. E também convidar você para no domingo aí procurar uma de nossas igrejas e participar de nossa escola bíblica presencial. A escola bíblica presencial é o corpo de Cristo reunido, se alimentando do pão vivo, que nós dissemos aqui, o pão vivo que descia do céu, a palavra do Senhor, Jesus Cristo, o Nazareno. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere e te abençoe sempre mais. Amém.